Hoje falaremos um pouquinho aqui das funções nitrogenadas, de forma bem resumida das aminas e das amidas. Aqui nós temos uma imagem que eu gostaria que vocês refletissem sobre ela, que ela representa o ciclo do nitrogênio, tá certo? Que acontece, tá? Tanto no solo, quanto na água, quanto no ar atmosférico, envolvendo processos de fixação de nitrogênio, nitrificação, desnitrificação. Tá? Provavelmente em biologia vocês já viram sobre esse ciclo do nitrogênio. O nitrogênio, conforme vocês podem ver, é um elemento fundamental para a vida na Terra. De fato, no chamado ciclo do nitrogênio, que está representado aí ao lado, constata-se o trajeto desse elemento, seja livre ou na forma de inúmeros compostos, no ar, nos vegetais, nos animais e nas bactérias presentes no solo. Os compostos nitrogenados mais complexos desempenham funções biológicas muito importantes, pois aparecem nos aminoácidos, proteínas, hormônios, enzimas, entre outros. Na indústria, o nitrogênio é ainda utilizado para fabricar diversos produtos sintéticos, como medicamentos, explosivos, plásticos, tá certo? Fertilizantes, entre outros. Falando sobre as aminas, o que vem ser uma amina? A amina é um composto teoricamente derivado da amônia, NH3, onde acontece uma substituição de um, de dois ou até mesmo dos três hidrogênios da molécula inicial, amônia, por grupos alquila ou arila, tá certo? Grupos aromáticos ou não aromáticos, que vão ter carbono. Surge daí uma classificação, que é a de amina primária, é quando eu retiro um hidrogênio da molécula de amônia e substituo por um grupo R, que é um grupo que pode ser alquila ou arila. Uma amina secundária já é quando eu substituo dois hidrogênios dessa molécula inicial de amônia por dois grupos R's. E uma amina terciária é quando todos os três hidrogênios da molécula de amônio são substituídos por grupos R's, que são grupos alquila ou arilas, conforme está aí. Temos ainda outra classificação, que são aminas alifáticas e aminas aromáticas. As aminas alifáticas são aquelas aminas que não têm a presença do anel aromático em sua estrutura. E as aminas aromáticas são aquelas que apresentam o anel benzênico em sua estrutura. Tá bem intuitivo de ver isso daí. Por fim, as aminas, elas também podem ser classificadas em monoaminas, diaminas, triaminas, entre outras. Né? Posso ter uma poliamina, conforme o número de grupos amina na própria molécula. Então, uma monoamina vai ter um único nitrogênio. Uma diamina vai ter dois grupos amina, dois nitrogênios. E uma triamina, três grupos amina, tá? Com três nitrogênios na sua molécula. É bem intuitivo isso aí também. Em termos de nomenclatura, eu tenho uma nomenclatura básica para as aminas primárias e outra nomenclatura básica para aminas secundárias e terciárias. A EUPAC considera duas formas de nomenclatura para as primárias. A primeira escreve o nome do grupo ligado ao átomo de nitrogênio, seguido do sufixo amina. Tá? Esse grupo é o radical orgânico. E a segunda possibilidade de nomenclatura é escrever o prefixo e o infixo da cadeia carbônica, tá? Como pensando num hidrocarboneto, ligado ao átomo de nitrogênio, seguidos do sufixo amina também. Em comum, ela tem o sufixo amina. Como que funciona isso? Vamos ver os exemplos. Então, aqui a gente tem o primeiro exemplo, olha, um grupo CH3 ligado ao grupo amina. Tá? Então, é metilamina, porque é o grupo metil. Ou CH3, eu penso lá no
o CH4, metano, né? Metanamina. Metilamina ou metanamina. O segundo exemplo aqui, olha, 2 carbonos. Então, é etilamina ou etanamida. Etanamina, tá certo? No terceiro exemplo, 3 carbonos, propilamina, para falar que é uma amina, ou propan-1-amina. Repare aí que esse 1 foi necessário agora, por quê? Porque ele mostra o número, né, que o nitrogênio está ligado ao carbono 1 do grupo propil, tá certo? Mas veja bem que o exemplo ao lado mostra que esse 1 realmente é necessário porque eu tenho o composto aqui que está ligado, ou que o grupo amina está ligado ao carbono 2 do mesmo grupo propil. Então, propan 2-amina e propan 1-amina, olha, são moléculas, eu diria que são até isômeros, né? Se você conferir aí, tem o mesmo número de carbonos, 3, tem o mesmo número de nitrogênio e hidrogênio, certo? Então, são isômeros, onde está mudando aí a posição do grupo amino. Então, é importante a gente ver essa diferença aí, por isso que nesse caso foi necessário, tá? Em cadeias carbônicas maiores é necessário pôr a posição que o grupo amina está ligado no radical. Na presença de mais de um grupo amina, adiciona-se a vogal O após o infixo e utiliza seus sufixos diamina, triamina, etc., conforme o número de grupos. Então veja o primeiro exemplo aí. Propano, porque eu tenho 3 carbonos em sequência, 1,3 diamina, porque eu tenho 2 grupos amina ligados ao carbono 1 e ao carbono 3. Propano, 1,3 diamina. Já no segundo exemplo, eu tenho uma triamina, também ligado a uma estrutura que vai ter 3 carbonos em sequência. Então, propano, que são 3 carbonos, 1,2,3 triamina, que são os carbonos do propano que estão ligados a esses grupos NH2. Observem aí, é bem intuitivo também. Já as aminas secundárias e terciárias, elas são nomeadas da seguinte forma. Se elas forem simétricas, ou seja, os grupos ligados ao átomo de nitrogênio forem iguais, isso significa uma amina simétrica, a nomenclatura vai ser efetuada simplesmente atribuindo o nome do grupo precedido dos prefixos di ou tri e acrescentando o sufixo amina. Então, no primeiro exemplo aí, olha, você tem o fenil, que é o radical, ligado ao nitrogênio. 2 grupos iguais. Então, é difenil. 2 grupos fenil, difenil, amina. Certo? Porque eu tenho uma amina, nesse caso, secundária, né? Porque 2 hidrogênios foram substituídos, pensando numa molécula inicial de amônia, amina secundária, e ela é simétrica, difenilamina. No segundo exemplo aqui, olha, eu também tenho uma amina simétrica, porque eu tenho só grupos iguais, CH3 ligado ao nitrogênio, os 3 hidrogênios de uma molécula, de uma eventual molécula inicial amônia, foram substituídos, então nesse caso aqui nós temos uma amina terciária simétrica, então 3 grupos iguais, trimetilamina, perfeito? E se as aminas forem assimétricas, o que faremos? A IUPAC ela considera outras 2 formas de nomenclatura. A primeira é que os nomes de todos os substituintes, em ordem alfabética, serão citados, seguidos do sufixo amina. Tá? Então você pode perceber, nesse outro exemplo aqui, olha, que você pode ter a ordem alfabética. Eu tenho nessa molécula aqui um grupo metil e um grupo etil.
Quem vem primeiro, etil ou metil? Etil, começa com a letra E. Então, é etilmetilamina, certo? Nesse outro composto aqui, eu tenho um grupo propil e dois grupos metil. Então, quem vem primeiro? Metil. Então, dimetil, propilamina, certo? E nessa outra molécula aqui, eu tenho o grupo etil, metil e propil. Quem vem primeiro? Letra E. Etil, depois vem metil, depois o propilamina. Etil, metil, propilamina. Certo? Só a ordem alfabética mesmo dos grupos substituintes. Já na segunda maneira, para dar o nome dessas aminas assimétricas, né, secundárias ou terciárias, eu considero o grupo que possui a maior sequência de átomos de carbono ligados ao átomo de nitrogênio, com cadeia principal, como cadeia principal, e os outros grupos como substituintes. Tá? Então, o maior vai ser a cadeia principal e os outros grupos substituintes. É importante escrever o nome de cada substituinte precedido por N, que significa que esses substituintes estão ligados no nitrogênio. E o nome da cadeia principal, da seguinte forma: prefixo mais infixo mais a palavra amina para terminar. Então veja bem, nessa molécula aqui, agora, mesma molécula, só que a outra forma de dar o nome. Eu tenho, qual que é o grupo maior? 2 carbonos, tá? Então eu vou ter uma etanamina. E o que está ligado nessa etanamina? É um metil. E onde que está ligado? Está ligado no N. Então é N-metiletanamina. Essa segunda molécula aqui, qual que é o maior grupo? É o propil. Então eu tenho uma propanamina, certo? Propanamina. E agora, o que eu vou ter? 2 grupos metil, então dimetilpropanamina. N,N, porque os 2 grupos metil estão ligados ao N desta amina. E agora, essa outra molécula aqui, essa outra amina, amina terciária, qual que é, novamente, é uma propanamina, tá? Porque o grupo de maior sequência de carbonos é o com 3 carbonos aqui, então propanamina. Vou pegar agora ordem alfabética, porque eu tenho o grupo etil e metil. Quem vem primeiro? Etil e depois metil. Ambos estão ligados ao nitrogênio, então eu vou ter que pôr o nitrogênio lá na frente desses radicais, mostrando que eles estão ligados ao nitrogênio. Então é N-etil, N-metil, propanamina, tá certo? Analisa com calma aí que vocês vão ver que é bem intuitivo, tá? Mas não vai ser o nosso objetivo também ficar se preocupando só em dar nome para esses compostos, não. Isso é a título de curiosidade. Mas a maioria das questões que tem caído, inclusive em vestibulares e Enem, elas não se apegam a tantas regras de nomenclatura, tá? Isso aqui é só para a gente saber que existe e ficar atento. É importante falar também que nós temos as funções nitrogenadas presentes no nosso dia a dia. Por exemplo, as anfetaminas. Elas são substâncias que pertencem à função amina e exercem uma ação específica no nosso organismo. Olha, são responsáveis por aumentar a atividade do nosso sistema nervoso, provocando a diminuição da sensação de fadiga, a redução do apetite e o aumento do ânimo. Por apresentar essas propriedades farmacológicas, elas são até usadas como estimulantes. Então, vocês estão vendo aí, é mais a título de curiosidade essa informação, tá? Fórmula estrutural da anfetamina. Além disso, nós temos também os alcaloides. É sabido que os extratos vegetais são utilizados como medicamentos ou até mesmo veneno há muito tempo. Por exemplo, Sócrates, na antiga Grécia, ele foi condenado à morte
com a ingestão de chá de cicuta. Esta ação biológica dos extratos foi muitas vezes devida à existência de um conjunto de substâncias conhecidas como alcaloides, nome derivado do termo álcalis devido ao caráter básico dessas substâncias. Olha, as aminas elas têm caráter básico porque o nitrogênio ele tem elétrons livres. Então, lá no conceito de base de Lewis, esses elétrons, a base é uma espécie doadora de elétrons. Então, os elétrons livres do nitrogênio podem ser doados, podem ser compartilhados e por isso as aminas têm caráter alcalino, caráter básico. Os alcaloides, eles ainda são compostos orgânicos cíclicos, conforme vocês percebem aí, e eles contêm o nitrogênio, tá? São encontrados principalmente nas angiospermas. Um exemplo de alcaloide é a própria nicotina, tá? Que a gente sabe que tem lá no cigarro, né? No tabaco. Ela é formada nas raízes, tá? Do tabaco, Nicotiana tabacum, e ela é posteriormente translocada, né? Transportada até as folhas, nas quais é armazenada lá nos vacúolos. Aí vocês já devem ter visto alguma coisa nesse sentido na biologia. Nas plantas, sua função é a defesa contra predadores, tá certo? Então é um mecanismo de defesa da planta. Por esta razão, ela também é utilizada na agricultura como inseticida natural, para afugentar os insetos sem utilizar inseticidas químicos ou sintéticos. Alguns compostos orgânicos nitrogenados de origem vegetal e que são biologicamente ativos possuem características semelhantes às bases, né? Aos álcalis, caráter básico, e portanto foram chamados de alcaloides. Tá? Então o nome alcaloide está relacionado ao caráter básico. As aminas são substâncias utilizadas em muitas sínteses orgânicas e como intermediários industriais na produção de medicamentos, plásticos, suplementos alimentares para gado, entre outros. Veja que o grupo funcional das amidas, eu tenho o nitrogênio ligado a um carbono de uma carbonila, que é esse carbono que faz dupla ligação com o oxigênio. Uma principal amida que a gente conhece é a ureia, que é o produto final do metabolismo das proteínas em muitos animais, e ela é eliminada pela urina desses animais. Tá? Ela, na verdade, é uma diamida, porque ela possui dois grupos NH2 ligados ao grupo carbonila. E é muito utilizada na produção de fertilizantes, porque é fonte de nitrogênio, tá certo? Que é muito necessário para o desenvolvimento das plantas. Ok? A cafeína também, que é uma substância estimulante, ela apresenta a amida como um dos seus grupos funcionais. Você pode observar que tem o nitrogênio ligado aqui, olha, a uma carbonila, tá? Caracterizando a função amida. Tem um detalhe aí, algumas informações, que o Brasil é o maior produtor e um dos maiores consumidores do café, onde a gente encontra lá a cafeína, tá certo? Com a função amida. Vamos dar uma olhadinha nessas informações aí. Em termos de nomenclatura, a gente vai mostrar rapidamente que as amidas elas são nomeadas de acordo com esse esquema aqui, olha, prefixo mais infixo mais a terminação amida. Tá? Então a primeira molécula metanamida, porque eu tenho apenas um carbono. Segunda molécula, eu tenho dois carbonos, veja bem, nitrogênio ligado a carbonila, etanamida. Terceira molécula, eu tenho 3 carbonos, certo? É uma amida, porque eu tenho nitrogênio ligado a uma carbonila, propanamida. Quarta molécula aí, amida também, porque a carbonila que é ligada ao nitrogênio. 4 carbonos de sequência, butanamida. Lembre-se que um ou dois hidrogênios do grupo NH2 da amida podem ser substituídos, conforme aconteceu lá nas aminas, por radicais orgânicos, tá? Grupos arilas ou alquilas.
Nesse caso, ela é denominada N substituída. E em sua nomenclatura deve aparecer a letra N para indicar a substituição. Então veja bem, o exemplo primeiro aqui, olha, N-etil-etanamida, certo? Porque eu tenho a etanamida, porque 2 carbonos aqui, tá certo? Com da carbonila. E o grupo R que foi substituído no grupo substituído em relação ao hidrogênio no grupo nitrogênio, no átomo nitrogênio, certo? Então é N-etil, porque o etil entrou no lugar do hidrogênio, N-etil-etanamida. Agora aqui nessa outra amida, ela é dissubstituída, tá? Então eu pego a estrutura da amida, onde tem a carbonila, etanamida, certo? Agora em ordem alfabética, etil e metil. Então é N-etil, N-metil, etanamida. Aqui, olha, veja bem, essa outra última molécula aqui agora, eu tenho uma butanamida, certo? Butanamida, e eu tenho 2 grupos iguais. Então, 2 grupos etila, então é dietil. Onde que eles estão ligados? Eles estão ligados, né, com a amida substituída nos nitrogênios. Então, por isso que os 2 nitrogênios, N,N dietilbutanamida. Ok? Temos aqui também a mesma forma de dar nomenclatura para as amidas aromáticas. As amidas aromáticas, elas possuem pelo menos um anel aromático na sua estrutura molecular. A amida aromática mais simples é a benzamida, que apresenta a seguinte fórmula estrutural, que é a benzamida. Derivados da benzamida são utilizados como fármacos para tratamento, inclusive, da hipertensão, certo? Em angina do peito. A NN-dietil-3-metilbenzamida, que é essa estrutura que a gente está vendo aqui embaixo, é usada como repelente de mosquitos e carrapatos, é utilizada na forma de pomadas. Temos ainda a vitamina B3, tá? Com a presença lá niacinamida, tá? É o nome da vitamina B3, tá? Só mostrando para vocês a função amida, que é o nitrogênio ligado a um carbono de uma carbonila. É uma carbonila, né? Aqui é um resumo das funções orgânicas. Hoje a gente detalhou principalmente as aminas e as amidas, tá? Falando brevemente sobre elas. Nitrila, isonitrila e nitrocomposto vai ficar só como reconhecimento mesmo com vocês. Nós não vamos entrar em detalhes, né, dessas funções nitrogenadas, mas quem quiser se aprofundar um pouquinho, saber um pouco mais, tá? Podem consultar os seus materiais. Tá? Essa tabela aqui, então, é um resumo dessas funções nitrogenadas. Vamos fazer, então, alguns exercícios para a gente entender como se aplica isso daí. Olha, a adrenalina, também conhecida como epinefrina, é um hormônio liberado na corrente sanguínea que tem a função de atuar sobre o sistema cardiovascular e manter o corpo em alerta para situações de fortes emoções ou estresse, como luta, fuga, excitação ou medo. Então, temos a molécula aí da adrenalina, a fórmula estrutural. Com base na estrutura da adrenalina, é correto afirmar que ela apresenta a função mista álcool, sim, tem álcool aqui, amida, não tem amida, porque teria que ter nitrogênio ligado a uma carbonila, carbono de uma carbonila. Não está acontecendo isso aqui, então já está errado, tá? Ela tem amina. E tem fenol também, olha. Então a resposta é a letra B. Fenol, álcool e amina. Letra B. Analise as outras aí e vê qual que é a incoerência das outras que faz com que elas fiquem erradas. Qualquer dúvida é só falar depois. Esse outro fala o seguinte: as sulfonamidas
são fármacos sintéticos muito utilizados para tratar infecções por bactérias do tipo gram-positivas e gram-negativas. Essas substâncias são derivadas da para-aminobenzeno-sulfonamida, cuja estrutura é: algumas sulfonamidas podem ser potencialmente carcinogênicas e ainda podem causar efeitos colaterais, como reações alérgicas ou tóxicas em algumas pessoas. Analisando seus grupos funcionais presentes na para-aminobenzeno-sulfonamida, pode-se dizer que está presente a função. Olha, talvez se você lê a palavra sulfonamida, você já acha que é uma amida e marcaria a letra B. Só que veja bem, o nitrogênio aí não está ligado ao carbono de uma carbonila. Veja aí que é o enxofre, tá? Então não tem a função amida numa sulfonamida, certo? Nós temos aí o quê? Qual a estrutura que nós temos aí? Nós temos uma amina, tá? Porque nós temos esse nitrogênio aqui ligado ao carbono, tá certo? Então é essa estrutura, uma amina que temos aí. Esse poderia ser uma pegadinha. Nesse outro exercício, fala assim: o odor de peixe é caracterizado pela presença de... Olha, o odor do peixe é caracterizado pela presença de aminas, tá? Que são compostos provenientes da decomposição de algumas proteínas do peixe, tá? Então a proteína ela tem o grupo amino, tá? Eu lembro lá dos aminoácidos, tem grupos amino e grupos ácidos carboxílicos, tá? Aminoácido, tá? Então o grupo amino é responsável pelo odor lá do peixe. Então a primeira aí, aminas. Esses compostos orgânicos são básicos. A gente viu que as aminas, por ter nitrogênio lá com os elétrons livres, é uma base de Lewis, certo? Vai ter doação de elétrons. Então aminas básicos. E portanto, para retirar o seu cheiro desagradável das mãos, basta adicionar vinagre, que é formado pelo ácido acético. O vinagre é o ácido acético, fazendo diminuir ou aumentar o pH do meio. Olha, o ácido acético, por ser ácido, ele vai diminuir o pH. Então, diminuir. Só pode ser a letra D. Confiram aí a questão. E, por fim, temos o seguinte. A figura abaixo apresenta a teobromina presente nos grãos de cacau e responsável pela ação estimulante e energética do chocolate. Sinale a alternativa correta sobre a fórmula molecular da teobromina. Então temos a fórmula aí, vamos ver. É uma fórmula química característica de substâncias inorgânicas? Não, né? Substâncias orgânicas. Tem carbono, oxigênio, nitrogênio, substância orgânica. Apresenta ligações intramoleculares do tipo iônica? Não, as ligações que acontecem entre os átomos dentro da molécula são ligações covalentes. É compostas pelos grupos funcionais amina e cetona? Não. Nós temos aí, até o grupo funcional amina, tem amida, mas não temos cetona, tá? Porque para ser cetona, o carbono da carbonila tem que ser um carbono secundário. Veja bem onde tem dupla O aqui, tem o nitrogênio vizinho e carbono, tá? Não tem cetona. Possui 2 anéis aromáticos? Não, na verdade não possui anel aromático aí, tá? Que é a estrutura derivada lá do benzeno. Não tem duplas alternadas. Só pode ser a letra E. Elemento químico presente na fórmula que apresenta o maior número de prótons, que é o número atômico, é o oxigênio, tá? Entre carbono, nitrogênio, hidrogênio, carbono, nitrogênio, oxigênio, nitrogênio, todos esses que aparecem aí, que apresentam o maior número atômico, sim, é o oxigênio. Resposta a letra E. Pessoal, se aprofundem mais, não fiquem por aqui. Qualquer dúvida é só entrar em contato. Um abraço e até a próxima aula.